O Henry, depois dos graus 30, 31 e o tema de ontem que se chamou, foi intitulado Deus é mulher e mãe também. Vamos lá, quem assistiu o 30, abre a câmera. Quem assistiu o 30, 31 e o tema de ontem, Deus é mulher também. Quem? Sem seguir essa sequência de programas. Gente, é um resumo de enciclopédias, bibliotecas, tudo em poucos programas. Poucas horas você vai descobrir os maiores enganos, equívocos de todo o sistema religioso. De verdade. Então vale a pena. Depois das inspirações de ontem, o Henry enviou assim: quem aí conhece partenogênese? Escreva aí, partenogênese. E depois ainda tem gente que diz que Deus não pode ser homem e mulher. Na verdade, ele já é os dois. E a natureza prova isso. Olha as abelhas, disse o Henry. Os machos das abelhas, vespas e formigas surgem pela partenogênese de óvulos não fecundados, portanto são haploides, enquanto as fêmeas são diploides. Entre as abelhas, a partenogênese estabeleceu relação intraespecífica harmônica, havendo cooperação entre os tipos anatômicos de indivíduos, a rainha, as operárias e os zangões, com diferenças genéticas entre si, haploide e diploide, dualmente, influenciando na divisão de trabalho entre esses organismos. Esta diferenciação se estabelece em consequência do tipo de alimento fornecido. As formas larvais, zangões haploides, são nutridos com mel e pólen. As operárias também recebem mel e pólen. Tá vendo? As vespas, as formigas, tudo. A rainha é mãe e pai. Então escreva aí, a rainha é mãe e pai. E veja que formiga e abelha são símbolos da produção, da criação, da evolução, da força, sempre vinculados nos provérbios de sapiência suprema de Salomão a Deus, porque são seres que possuem uma hierarquia monárquica, uma rainha. Vê aí, óvulos, zangão, espermatozoide, depois zangão, operário e rainha, delta espécies, ou delta funções. A abelha rainha bota ovos de zangão sem precisar do macho, porque ela é macho e fêmea. Então, a abelha rainha só dá à luz a operárias depois que dá à luz a zangões. Primeiro dá à luz o macho, e depois, com o macho, dá à luz a fêmea, igual a Deus no Gênesis. E o que é mais incrível? A Cabala está aí, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. As divisões de cromossomos. O poder do X, o poder do X. Deus criou o homem, zangão, para com o homem criar a mulher abelha. Deus é mãe e pai. E também cria a si mesmo outra abelha rainha, um pentagrama. Cobras também, quando não têm parceiros masculinos, elas praticam a partenogênese. E o que é incrível? É que essas relações são pentagrama. Pentagrama não é satânico, não. Tem umas pessoas que acham que entendem alguma coisa de X, né? E ficam por aí dizendo, defendendo o Akel. Não. É o professor Akel, ele só usa hexagrama. Pentagrama não. Não seja bobinho. Hexagrama é do bem e do mal. Pentagrama é do bem e do mal. O teu órgão sexual é do bem e do mal. Tudo é do bem e do mal. Não tem símbolo do bem e símbolo do mal.
Quer ver uma coisa incrível, Henry? Você nos trouxe essas coisas incríveis e agora deixa eu contribuir. Você falou em pentagrama. Qual é a assinatura de Deus na natureza que tem um pentagrama sexual? Fala aí. Tá aí a estrela do mar, que é dual e casal, e a imagem do Bafomete, vê lá. Por que a maçonaria usa o bode Bafomete da Bíblia, Azaziel? A Bíblia fala de bode, Deus mandou oferecer um bode, vai estudar, Azaziel. Mas por que a maçonaria usa o Bafomete? Todo mundo tem mais medo daquela imagem. Por quê? Porque o Bafomete é o deus andrógeno, homem e mulher. O Bafomete é o pentagrama. O pentagrama está aí, ó, na sua frente. Um dos animais hermafroditas mais populares do mundo. Naturalmente desenvolvem o gênero masculino nas fases juvenis e mudam para o feminino na maturidade. Podem ter reprodução assexuada, que ocorre quando um dos seus braços é quebrado, carregando uma parte do centro da estrela. Vê. Revelarem a geometria sagrada sexual. Eu queria muito que você escrevesse isso, geometria sagrada sexual. Se vocês gritarem grau no final, apenas se tiver qualidade de grau no final, isso daqui vai ser um grau junto com a geometria sagrada, ele tão importante. Assinatura de Elohim. Vê agora, está preparado para a boca da serpente? Agradecer a Ju e agradecer a aluna que eu me esqueci o nome agora, me lembre, Ju, que enviou essa matéria lá da Bahia. A boca da serpente é o símbolo do infinito, do atemporal, da sabedoria suprema. É uma vulva e vagina. Veja, isso aqui é Deus, gente. Olha a boca da serpente. A boca da serpente. E o que é a serpente? A serpente é o Ouroboros. É o ciclo, é o 8 infinito, tempo e atemporal, é Dark. Por que Deus fez a boca da serpente uma vagina? Deus está falando alguma coisa? Está vendo? Deus está falando alguma coisa. Olha aí, que incrível. É uma vagina perfeita. E é o símbolo da sabedoria, da evolução. O cajado dos profetas, dos sábios, era uma serpente. O sêmen é uma serpente. Aí você lembra da trilogia Delta Serpentes? Quem assistiu a trilogia Delta Serpentes? Você vai lembrar que serpente é sabedoria, sofia, sêmen de semente, a serpentinha, a coluna cervical dos 33 vértebras e tudo. O detalhe é que serpente é o símbolo do tempo e a tempo ligado ao sexo. Agora, o que o sexo tem a ver com o tempo e a tempo? Tudo. Olha só esse truque, perdão. Clinton agora tem uma outra teoria para o que ele chama de ginandromorfia, que é quando um óvulo se forma e descarta metade dos seus cromossomos em um pacote de DNA chamado de corpo polar. Mas em casos raros o óvulo pode manter o corpo polar, assim como o seu núcleo. Vamos explicar. Macho é o que? Possui gametas masculinos. Fêmea possui gametas femininos. Hermafrodita possui gametas femininos e masculinos. Gametas são as células reprodutivas que carregam informação genética, espermatozoides e óvulos. Fecundação cruzada. Dois indivíduos, um macho e uma fêmea, trocam seus gametas. Autofecundação. O mesmo indivíduo fecunda seus gametas femininos com seus gametas masculinos. Veja, que incrível. Todos os animais hermafroditas naturais da natureza poli, pan, bi, tri, autossexuais são em formatos esotéricos das sociedades secretas que escondem a verdade que Deus é mulher e homem. Nós somos Adão e Eva. Lembra do cérebro dual, Adão e Eva, sexo e dextra? Que o feminino e o masculino são dualidade cósmica, por isso destruiria todo o sistema religioso e a assinatura de Deus. A natureza é clara. Gente, grita aí. A natureza é absolutamente original.
os originais dos pergaminhos da biologia, dos manuscritos da fisiologia, dos códigos da anatomia, são indiscutíveis. A natureza fala mais do que a Bíblia escrita, pois é a escrita divina original sem erro, sem adulteração. O homem pode até criar o artificial, pode até fazer a mutação da espécie, da natureza. Aí você vai comer alguma coisa, você não viu até hoje, mas a partir de hoje você vai ver, quando você pegar um pacote de alimento e ver um delta amarelo no pacote de alimento, aquele delta amarelo com um T é de transgênico. Sabia? Quase todos os alimentos que a gente come hoje tem um delta amarelo de transgênico. Está ali, você não percebe? O homem pode mudar o que quiser, mas a natureza é original. Por isso destruiria todo o sistema religioso. A assinatura de Deus na natureza é clara. Grita aí então. Grita aí. Essa é a nossa Bíblia original, a natureza original. A natureza fala mais que a Bíblia escrita, pois é a escrita divina original, sem erro, sem adulteração. O homem jamais conseguirá adulterar a natureza sem consequências e anomalias graves. Gente, isso é muito importante, que você passe a ver a partir de hoje a natureza como a nossa Bíblia original, a nossa Bíblia natural, que eu espero que o grau 133 ao 136, principalmente o 133 da Universidade X, que você clica aqui e se forma gratuitamente, tenha expandido sua consciência e feito você enxergar tudo isso. Hoje é um daqueles dias históricos para você também, para que você expanda muito a sua consciência e para sempre, para você ver a natureza como Bíblia. Gente, isso é inconcebível para o sistema. Um dia aqui nós falamos sobre arqueologia de um pedaço do capitel da coluna do segundo templo de Salomão que foi encontrada, e a gente começou a falar sobre aquilo, e as pessoas, o que? Isso vale mais que a Bíblia? Nada vale mais do que a Bíblia. Está vendo o tamanho do problema? A falta de visão, de entendimento que a natureza é mais do que a Bíblia. Foi quem que fez a natureza? E não tem adulteração nenhuma, está ali até hoje. Inclusive a Bíblia escrita, que você diz que é muito mais importante que tudo, você que é evangélico, o que você não sabe é que a Bíblia fala isso. Paulo falou isso, Salomão falou isso, os sábios todos disseram que os céus proclamam, as montanhas, os mares, tudo que Deus criou fala, profetiza, ensina. Está vendo? Para uma consciência exa, a natureza é uma Bíblia sagrada. Eu fico pensando esses desigrejados malucos que nunca tiveram acesso a nada, porque é igual um cachorrinho preso. Eu não vou voltar com a história do cachorrinho preso para não ofender ninguém, né? Aí fica solto. Quando tem liberdade, o cachorrinho preso faz o quê? Fica indo em apócrifo, assunto secundário, terciário, tentando buscar o que não tem tangibilidade, não tem fato, não tem prova. Ei, para que procurar apócrifo em PDF na internet, se tem a natureza? Já pensou que triste a série de One Land, Nós na Ilha, aqui estamos, e nunca conhecermos a ilha toda, explorarmos onde vivemos? Se Deus é criador de todas as coisas, burro é você, evangélico, que nunca prestou atenção na criação. Tem que ser muito burro, mas muito boca de burro. Porque se tudo é criação de Deus, Deus está falando em tudo. Conheça o teu Criador através das mãos dele, meu Deus do céu. São as obras dele, a assinatura dele, pintura dele, a arte dele, é como ele vê, como ele entende. Não precisa nem de Bíblia.
É mais do que a Bíblia. A natureza é a Bíblia original. Não seja assim, não vá morrer sem conhecer teu Criador. Não é? Inclusive teu corpo. Gente, pelo amor de Deus, fica nu no espelho, sabe? Pega uma lupa. Vamos se conhecer, vamos? Alguns símbolos do sagrado feminino. Olha que incrível, na história, crescente lunar, espelho de Afrodite, que é o formato do Vaticano, olha aí. O que é o Vaticano que nós revelamos ontem aqui no vídeo Deus é Mulher, Deus é Mãe? É um pênis e uma vagina. E é o símbolo do feminino, da cruz de Horus. Mas antes, é o espelho de Afrodite, meu Deus do céu, olha aí. Eu estou mostrando durante todos os tempos quais eram os símbolos femininos em todos os tempos, olha aí. Antes de ser o símbolo feminino, era o espelho de Afrodite. E você sabe quem é Afrodite? Só vou falar no final. Espiral, guarda aí. O que é espiral? Símbolo, renascimento, ciclo da vida. É a mesma coisa que Ouroboros. Ione, Triluna, Vésica Piscis, Bercana, veja que é o mesmo símbolo do Bluetooth. Triqueta cósmica, que vocês já conhecem. Trisco, Yank, que nós já falamos aqui com o Henry sobre o símbolo egípcio da vida, da imortalidade. Esse Ankh é o mesmo símbolo feminino. É o pênis e a vagina, é o Vaticano, que era o símbolo mais utilizado no Império Egípcio e que hoje é o principal símbolo do cristianismo. Pelo amor de Deus, gente. Você sabe o que é engraçado? É um fiel católico evangélico me assistir e dizer: isso aí é paganismo, isso daí é sincretismo, isso daí é heresia, isso aí é blasfêmia. Sendo que eu estou revelando o que diz a docência, a cúpula docente da igreja deles, a religião sua, a sua religião. Se você é cristão, se você é espírita, católico, isso aí é de você, é da religião de vocês. Eles estão escondendo alguma coisa e eu estou revelando. Quem é o herege aqui? Alguém já comeu vieira? Esses dias eu fui no mercado de peixes aqui com a minha mãe, em Itajaí, que é um excelente mercado de peixe, e nós compramos vieira para conhecer. Já comeram vieira? As ostras e as vieiras também possuem os dois sexos ao mesmo tempo, os moluscos. Mas o interessante é, olhe o símbolo da vieira, assim como a concha, é uma vagina. Mas não é a vagina, é o símbolo que sempre foi em todos os tempos da vagina. Tá vendo? Aqui, ó. A divisão celular, o 8, a ampulheta, olha aí. É o 8, é a ampulheta, é o Ouroboros, é o delta, é a vagina, é a vulva. Está aqui, é a Afrodite. Interessante é que o que eu estou dizendo é que os animais que possuem dois sexos são em formatos utilizados pelas religiões para falar de Deus sobre dois sexos. Toda vez que as religiões usaram símbolos, ou hoje as sociedades herméticas, secretas, usam esses símbolos para se referir a Deus, são exatamente os animais que Deus fez com dois sexos. Olha aí a Vésica Piscis. O formato da ostra vieira com a pérola, e a pérola significa a eternidade. É o prata, que é além do roxo, que é depois da vida. Mostra lá no canto. Ó, depois do roxo, das 7 cores, o prata, da pérola.
Os camarões, também os dois sexos. O papagaio, 2% dos peixes. Agora veja o caracol. O caracol é em formato do quê, hein? Já falei da concha, da ostra. O caracol é a espiral da série Dark, ou quem assistiu a 6ª temporada da série Os 100 e a 7ª temporada da espiral, o redemoinho. Acabei de mostrar, espiral é o símbolo da feminilidade de Deus. Tá vendo? É o sexo cósmico, isso aqui é revelar, tá? Escuta aí. A unidade e a dualidade copulam. O finito e o infinito transam. O temporal e o atemporal fazem sexo cósmico. Lembra do vídeo contração, dilatação, retração e expansão? O parto cósmico, você e eu. A espiral revela o sexo entre o bem e o mal. E o supradual e o Big Bang. O Big Bang é um orgasmo divino celestial. Sabe o que é o Big Bang? O Big Bang é o orgasmo. A criação é feita com ejaculação. Deus ejaculou nos céus para a criação de todas as estrelas, galáxias, para a criação da Terra. Então veja, isso é muito importante. Por quê? Porque Deus é errado, mas Ele se multiplica em filhos. Depois de muito tempo retraído, contraído, Ele se dilata, se expande, e precisa se tornar dual para ter filhos, porque criação é dualidade. E se você olhar de longe ou de cima, você verá no gráfico da temporalidade, se é que existe um gráfico, né? Porque gráfico é finito geralmente, mas vamos imaginar um gráfico infinito. Você vai ver que Deus, Ele está retraído, aí Ele se multiplica, se expande com sua criação, depois Ele retrai de novo, aí Ele se multiplica, que é o Matrix, 1 e 0, 0 e 1. E Ele fica agindo assim em todo o tempo. E esse é o sexo entre o temporal e o atemporal, entre o bem e o mal, entre a essência dele e a liberdade que Ele dá para suas novas criaturas. Agora veja o símbolo do caracol. Eles produzem tanto óvulos quanto espermatozoides, mas não têm a capacidade de se autofecundar. Olha só a assinatura de Deus da espiral do caracol. O que é isso, gente? Eu fiquei encantado. O Henry me mandou, eu estava preparando. Eu falei, peraí. Por que os animais que são macho e fêmea, que nós já conhecemos alguns, possuem os mesmos símbolos da feminilidade de Deus? Aí eu comecei a pesquisar quais são os animais que possuem os dois sexos ao mesmo tempo. Todos eles têm uma assinatura de Deus. Está aqui, ó. A concha, a espiral. Agora você vai ver a cobra, a minhoca. A minhoca. Precisa falar alguma coisa? A minhoca é espiral. Vocês já viram a minhoca encolhida em espiral? Já viram? Puxa vida, gente, isso é incrível. A minhoca é Ouroboros. Tá vendo? Olha aí, 2% dos peixes são hermafroditas. O bodião limpador, o peixe palhaço, o gudião azul. Aqueles peixes barrigudinhos de aquário. A rã africana. A minhoca. O peixe palhaço, que também tem um hexagrama,
uma ampulheta nas suas cores, delta cores, e ele forma uma ampulheta nas suas nadadeiras. Olha aí, mais animais hermafroditas: lesmas, caracóis, nudibrânquios, lapas, vermes planos, trematódeos, esponjas marinhas, corais, hidras de água doce, amebas e até os salmões possuem os dois sexos. E o que dizer do cavalo marinho, que é o macho que engravida, mesmo com hormônios de macho? Agora vê, iluminare para sua consciência: o cavalo marinho tem relação sexual em entrelaçamento cósmico de 8, gente. Infinito de visica piscis, de dualidade. Olha só como é que 2 cavalos marinhos copulam. Olha que incrível. Eles entrelaçam a cauda, formando exatamente o símbolo que nós tanto falamos. Então veja, a assinatura do Criador na boca da serpente, no peixe pênis, no verme do mar pênis, nas plantas vulvas, na vagina. A planta vagina, né? Inclusive, mais alunos mandaram para nós: mandem sempre o que eu vou mostrar agora. Olha essa planta, gente. Olha essa planta. Quero agradecer ao aluno que me enviou. Olha essa planta. Veja isso. Que incrível. É a assinatura de Deus ou não é? É a assinatura de Deus ou não é? Vai dizer que foi o diabo que fez? E foi. Deuteronômio 28. Iluminare com o professor Fábio Landim, da Escola de Jesus do Centro de São Paulo, as tribos indígenas mais ligadas à Bíblia original. Uma vez me falaram assim: por que você fica morando em Curitiba? Eu nasci em Curitiba, você quer que eu faça o quê? Fica morando em Palhoça? Opa, Palhoça é cidade pobre, meu. Gramado, Balneário Camboriú. Por que você não vai para o Amazonas fazer missão? Aquela visão errada, né? Aí eu disse: tu quer que eu pregue desmaterializando para índio? Qual é o povo mais desmaterializado da terra? Pois hoje vos digo, qual é o povo que não precisa de Bíblia original, Helena? Os índios. Porque a natureza é a Bíblia original. Eu não sei se vocês entenderam, mas isso daqui é para libertar você que um dia esteve ou ainda está preso pela ABS. É para te tirar da lei, não é? Para que eu vou dar uma box codex para um índio que já tem a Bíblia original na natureza? Quer ver? Eles já estão na Bíblia biológica natural e por isso entendem da Bíblia sobrenatural. O Deus mãe e pai, macho e fêmea. Nosso amor aos índios porque eles são ex. Olha esse texto enviado pelo professor Fábio Landim. Alma brasileira. Ouve aí. O supremo mistério de ser está além de todas as categorias de pensamento. A coisa em si é não coisa. O mito é aquele campo de referência àquilo que é absolutamente transcendente. A suprema palavra na língua indígena para transcendente é Deus. Mas aí você tem um conceito, percebe? Você pensa em Deus como um pai. Agora, nas religiões em que o Deus ou o Criador é a mãe, o mundo inteiro é o corpo dela. Veja a visão indígena sobre o Deus mãe. Vou falar de novo. Vamos voltar aqui para ficar claro.
Você aprendeu através do sistema religioso um Deus como pai. Mas por que Deus é mãe? Porque o mundo inteiro é o corpo dela. Veja a visão indígena sobre Deus. Deus é mãe. O índio sabe, tu não sabe. Aí vai lá você com uma Bíblia evangelizar os índios. Ministra Damares, Bolsonaro, FUNAI, pastor na frente da FUNAI, para evangelizar índio. A igreja não é a noiva do cordeiro, pastor? E vocês não acham que serão arrebatados do engano jesuíta que vocês caíram? De privilégio? Tá bom, não importa como vão, irão. Essa é a fé. E a noiva, a igreja esta noiva vai casar com o noivo Jesus Cristo. E as bodas do cordeiro da festa de casamento jesuína não é a lua de mel? E não é depois da morte? E não vai ter sexo lá mesmo? Não são vocês que cantam prazer, prazer? Isso quando não pegam a harpa cristã e não cantam outras coisas, que eu não vou falar aqui, que começa com G. Quer que eu fale, eu falo. Gozo eu tenho em Jesus. E até você está cantando na igreja, lê aquilo no inário e pensa, meu Deus, misericórdia. Por que não troca essas palavras para eu pensar outra coisa? Por quê? Porque é biologia, é natural, é humano, é animalógico, é o que é, meu. Não se foge dessas coisas. Nós somos assim. Nós somos assim, é fisiológico, é natural, é natural. Está vendo o que o sistema faz? Torna aquilo dogma. Como eu posso dogmatizar o natural? Imagina, nunca mais pensa em xixi. Ô tristeza. Então, haverá afinal, sexo depois da morte, sim ou não? É um texto muito difícil daqui para frente, é o grande finale. Se prepara. Sexo aqui no plano terrestre, na natureza humana, significa um conjunto de qualidades e características femininas ou masculinas, positivas ou negativas e neutras, delta. Mas no plano espiritual, isto é metafísico, na natureza divina, como falou Paulo, que a gente poderia chamar aqui na linguagem X de a-humana, ou sobre-humana, supra-humana. O sexo é um campo cósmico de vibrações. O que é sexo? Tá vendo como tudo é difícil aqui na linguagem? Porque tudo que você vai falar, você pensa, remete a coisas que não são. Sexo é entrelaçamento cósmico de elétron e próton, negativo e positivo, de macho com fêmea, de tempo com atemporal, de antídotos, de tese com antítese. Sexo é tesoura. Quando uma tesoura faz assim, ela está cruzando. É sexo. Toda vez que tiver alguém que pensa de um jeito e a outra pessoa pensa de outro jeito, oposto, diabo, opositor, adversário, estão fazendo sexo. Você diz, olha, eu acho que sim. Alguém diz, eu acho que não. Já estão transando. É cruzamento, é paralelo. Mas quando paralelos não se afastam, se aproximam e dizem, mesmo pensando diferente, eu vou estar bem próximo de você. Já pensou um íntimo diferente? Você quer ver como a humanidade é hipócrita? Você geralmente se aproxima das pessoas que são da família por conta do sangue, do DNA, não é? Então elas são muito importantes para você, porque são da família. E as outras você se afasta porque não são da família. Então o teu tratamento é especial para quem é do sangue, não é? Mas tu já parou para pensar que a figura mais importante de uma família não é do sangue? Que é o cônjuge?
Está vendo como a sociedade é hipócrita? Exceto a relação de dois primos, como existia muito antigamente, né? Hoje um pouco menos, ou bem menos. Mas hoje, sempre, eu vou escolher alguém que não é da parentela. Geralmente é assim. Presta atenção. Para formar uma família. E aí os seus filhos, sobrinhos, netos são as coisas mais importantes que existem. Mamãe, papai, que você é do sangue deles. Mas mãe e pai não são de sangue. A tua mãe, você vê, o filho tem a relação, mas os cônjuges não têm. E matriarca e patriarca são as figuras mais importantes da hierarquia familiar. Olha o tamanho da hipocrisia. Para quem acha que amor tem algum vínculo biológico. Então, por que eu estou falando isso? Porque o cruzamento, a intimidade de pessoas bem diferentes é sexo. Na concepção metafísica, duas pessoas que pensam completamente diferentes, que são opostas, raças, espécies, tipos, mas que são muito próximas, estão tendo relação sexual. Vou dar um exemplo. Um negro, bem negro, e uma mulher branca, bem branca, e os dois são bem íntimos, não precisa ser casal, é sexo. Na concepção cósmica é sexo, porque eles tinham tudo para estarem separados, mas estão próximos. É quando a gente vence a dualidade, percebe? E cruza pontos diferentes. O doutor Ademar sempre dizia que no direito ele aprendeu a suportar pessoas, se tornar um suportar pessoas diferentes. Quando você faz direito, você aprende isso. Principalmente ele provava porque ele é homem e gosta de mulher, e a mulher dele é mulher e gosta de homem. E ele suportava a mulher dele. Não sei se vocês entenderam a piadinha. O fato é, não é engraçado que você seja de um gênero diferente do seu parceiro e vocês se suportam? E é graças a essa grande diferença vencida que a gente tem uma relação cósmica sexual. O homem é oposição de Deus, ego, humano, limitado. Mas quando a gente vence essa separação do homem e Deus e cruza com Deus, a gente tem sexo com Deus. Olha que incrível. Tudo aquilo que é absolutamente distinto, mas superado ao ponto de ser íntimo, é sexo. Então, no plano cósmico, é um cruzamento de vibrações, resultado de transferências que o homem comum ainda não conhece, mas que é possível sim uma consciência evoluída ou evoluindo perceber sensivelmente a paixão, o sexo e o amor. O amor é metafísico, sim ou não? Paixão também, mas a gente acha que a triqueta fecha errado. Amor é metafísico, paixão é metafísica e sexo não, sexo é físico. A nossa concepção é errada. Eu posso amar uma pessoa sem transar com ela? Posso. O sexo é a materialização daquele amor, mas eu não preciso ter relação sexual com alguém para dizer que amo aquela pessoa. E a paixão? Eu posso ser apaixonado por alguma coisa ou alguém e simplesmente não ter relação sexual. Então o sexo não depende de materialização, percebe? O sexo, na verdade, é desejo, lembra? Jesus disse só de desejar. Como coisas metafísicas expressadas por órgãos sexuais físicos, que são os hardware, cérebro, coração, pênis, vagina, lábios, seios, mas que depois da morte, não necessariamente vamos precisar desses órgãos, desses hardwares, você entende? O amor e o sexo não estão na carne. Gente, isso aqui é muito profundo. Nem no perispírito dos espíritas.
O sexo especialmente está no espírito. Antes, esse seria o título do programa de hoje. O sexo não está na carne. O sexo está no espírito. Por isso que o orgasmo, o João concorda com isso, inclusive teve essa iluminação depois daquela EQM que ele teve. Ele disse aqui na entrevista e pessoalmente comigo, o orgasmo é a coisa mais sensacional que Deus deixou para o homem. Que se pode sentir no físico. No resto, você pode até ser aí um assexuado, um frígido, uma frígida. Mas você deve olhar à sua volta e observar. O que move o mundo é isso. Você pode ter até uma história difícil, mas é isso aí. E eu falei um pouco sobre isso no grau 110, quem lembra? As relações sexuais de Deus para o crivo, lembra? Benai Elohim é o quê? Os filhos de Deus, ocultados como demônios, alguns dizem que são anjos, a teologia diz que é filhos de Sete, filhos de outros planetas, tudo a teologia vai inventar para não revelar para nós. O Elohim plural 72. Pois bem, os filhos de Deus são as manifestações do Deus único e plural. Como assim único e plural? Olha o cruzamento. Ele é único, mas ele é plural. Ele é temporal, mas ele é atemporal. Que tiveram relações sexuais com as mulheres lindas de Gênesis 6, lembra? Os filhos de Deus vieram e tiveram relações com as mulheres. Ué, Deus está no plano espiritual. Então tem sexo lá também. Gênesis 6 diz que os filhos de Deus vieram e tiveram relações com as mulheres. Eram os filhos de Sete, Áquel. Então como é que nasceram os gigantes? O que deu no sêmen dos filhos de Sete? Tem como alterar a genética. Por que nasceram seres híbridos? E se eu falar sobre Maria, que a Bíblia esconde dizendo que Gabriel chegou só para dar notícia? Gabriel não chegou para dar notícia. Gabriel chegou para colocar a notícia. Que heresia, né? Que blasfêmia. Não sabem que Gabriel, Miguel, Rafael são emanações dos arcanjos. Deus é todos esses arcanjos, chefes de virtudes. É como Deus se manifesta. Esse é ele, a imagem dele, plural. Então quem é Gabriel na verdade? Recebeu essa visita ufológica original que inseriu nela a semente, o sêmen, a serpente do Criador, nascendo quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo, para que ele tivesse uma matéria perfeita a fim de cumprir o plano proposital. São as inseminações celestiais de Deus durante o crivo. Você percebe que Deus teve uma relação sexual com Maria? Entende? Para você isto é uma blasfêmia, sabe por quê? Porque você está completamente enganado, não sabe nem o que é sexo. O sistema religioso deturpou tudo. Da mesma forma a igreja, os judeus legalistas, que adulteraram as escrituras para esconder o sexo dos anjos. Lembra? Ou vou ter que repetir aqui, que na igreja católica tem anjo com asinha no pé. No original diz que 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o peito e 2 cobriam o órgão sexual. Anjo não tem sexo. E se eu disser que Eliezer colocou a mão debaixo do saco escrotal de Abraão, segurou o saco dele, apertou as bolinhas e disse: eu juro que busco uma mulher para o teu filho da tua parentela.
mas a Bíblia vai dizer que é a mão debaixo da coxa. E os originais dizem que o anjo desceu a espada nos testículos de Jacó. Ui, que dor! Mas a Bíblia vai dizer que feriu a coxa e ele saiu mancando. Tudo porque o sexo deve continuar sendo a culpa dos devotos, sabendo que eles vão se sentir culpados. O sexo é a grande arma do sistema religioso, através da culpa que, junto com o medo da punição eterna, os faz vir aqui agora nesse post, neste ensino vídeo, e nas escolas, que aquele clichê farisaico está na Bíblia, né? Então, por exemplo, eles são tão papagaios que a gente já sabe até o que eles vão dizer. Por que eu posso chamar um religioso de papagaio? Porque o papagaio a gente já sabe o que ele vai dizer. Ele só guarda 20 palavras e deu. E é isso que um religioso faz. Olha como é previsível. Parece que vejo nesse chat, eu não estou nem olhando para o chat hoje, mas parece que já esteve por aí alguém dizendo: mas a Bíblia diz que não haverá casamento no céu. Você já leu o contexto? Que os fariseus vieram tentar incriminar Jesus e depois, quando viram que não tinha jeito, mandaram os saduceus, que eram mais sábios, ligados ao templo e à política do templo. Aí os saduceus vieram incriminar Jesus com essa questão, porque era uma questão que não tinha resposta, e como Jesus não tinha o que fazer, porque se ele respondesse A, ele ia preso, se ele respondesse B, encurralaram Jesus, Jesus não tinha para onde ir, então o que Jesus fez? Respondeu daquele jeito. Tem um contexto, vai estudar. Bíblia original. E outros que vão chegar aqui e vão dizer assim: mas a Bíblia diz que sexo é fraqueza da carne, sim, é da carne sim, a Bíblia até diz, a carne é fraca. Eu não sei onde está escrito, mas está. Ou deixa eu ir aqui na Google ver onde é que está carne fraca. Errado também. O espinho na carne de Paulo, então. Você sabe o que é carne fraca? Quando os discípulos estavam com sono e não conseguiam ficar acordados para proteger, para vigiar o mestre, que pediu um tempo, algumas horinhas, para ficar retirado, isolado, em silêncio na montanha antes de passar, porque ele devia de passar no outro dia, que eles não sabiam, pensavam que ele ia ser exaltado, mas na verdade ele seria exaltado na cruz com aquele grande assassinato. E como eles não conseguiam ficar acordados, Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito é forte. Quer dizer, eles estavam com sono e não com vontade sexual, meu Deus do céu. Mas a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Caramba! Agora o cidadão é meio gay, e aí se esconde nesse texto, viu? Paulo tinha um espinho na carne, eu acho que ele era como eu. Todo amor aos gays, se tem uma agremiação de amor por vocês, somos nós. Vai ler a Bíblia original para você ver. Mas não vai se esconder em Paulo, meu. Tem nada a ver. Aí o outro lá, casadão, hétero, Bolsonaro. Mas aí ele se esconde em Paulo. Você sabe por que eu faço essas coisas aí? É espinho na carne, né? A fraqueza, né? Mas o cair é do homem, levantar de Deus, né? Traidor é traidor, sem vergonha é sem vergonha, gay é gay, ninguém muda. Grau 9. Entendeu? Não se esconde em Paulo, não. O espinho na carne eram os demônios que esbofeteavam ele. Você lembra? Quem eram os demônios? Os bíblias, legalistas, blasfemadores que o julgavam, perseguiam, ameaçavam, caluniavam. Sabe como é que você sabe disso? Linguagem de autor. Toda vez que Paulo se referia àqueles homens que mataram ele a pedradas, e ele tinha muita tristeza por isso, muita raiva por isso, você tem uma ideia, ele carregava cicatrizes. Ele ficou tão feio, tão deformado com aquelas pedradas dos bíblias que mataram ele fora da porta da cidade, que ele voltou à vida só porque Jesus trouxe ele de novo. Que os gálatas não conseguiam prestar atenção no que ele ensinava, de tão feio que ele ficou. As pedradas deformaram o rosto dele.
Destruíram ele completamente. Tem ideia? Pedrada, gente, a poucos, sabe, não tem nem 1 metro, 1,5 metro de distância. Tem ideia como é que ficou o rosto dele, a aparência dele? Então ele ficou bem chateado. E aí, quando ele chamava esses legalistas, ele não fazia que nem eu aqui, suavemente dizendo Bíblias. Ele falava demônios. Você pega 2 Coríntios 11, ele chama essas pessoas de Satanás. É a linguagem dele, demônios. Então, os demônios esbofeteavam ele. Esse é o espinho na carne dele. Certo? Tem nada a ver com sexo. Por que eu tenho que falar isso? Porque são esses mesmos Bíblias doentios que vão vir aqui com o tá na Bíblia. Agora voltando ao tema para os evoluídos. Ao invés de vir aqui citar o tá na Bíblia, vamos evoluir com a alma gêmea. Você conhece a música Alma Gêmea? Quem que canta essa música? Aquele que casou quantas vezes? Está procurando a alma gêmea. Mas a alma gêmea existe, acredite. É difícil, mas tem. Onde estiverem as almas gêmeas, se elas se encontrarem, se reconhecerão, e grande será a luta para impedir que se unam. Imensa atração magnética, vibracional, energética exerce terrível ação sobre elas. Lembra da dualidade poética Romeu e Julieta? É aquela ligação espiritual de duas pessoas que pode fazer com que morram no mesmo dia ou em dias próximos, para irem à imatéria e continuarem juntos. É Deus falando. Conhece alguém que morreu no mesmo dia, poucas horas depois? Poucos dias depois? Você já pensou a ligação de alma ser tão grande que um falece e o outro não resiste e vai junto? Se você colocar agora na Google aí, casal morre junto, você vai se impressionar. Quantos casos? É impressionante. Não é filme não, é a vida real. Gran finale. Se hoje, antes da morte, no crivo, somos Adão e Eva, sexo, tridex, razão e emoção, e nos complementamos em casal, depois da morte fica claro que Adão e Eva estão no jardim do Éden, continuam, prefigura do reino para onde iremos. Se você pegar a Bíblia original, nas últimas páginas, o que eu digo lá? Adão e Eva eram um casal no jardim. Jardim é reino. Nós saímos do jardim, fomos expulsos do jardim e voltaremos para o jardim. Lembra? Ino com oni, inocência, consciência e onisciência. Então, casamento continua lá. Casamento do quê? Daqueles que eram alma gêmea. Você aí que teve 2, 3 casos, como os saduceus perguntaram para Jesus: o cidadão teve 5 mulheres, com qual que ele vai ficar lá no reino? O cidadão que teve 5 dificilmente teve alguma. Na verdade não teve nenhuma. Talvez a 5ª seja. E talvez não seja, igual a mulher samaritana. Você está entendendo? Geralmente quem teve 5 já está indo para a 6ª. Mas talvez não. Talvez a 5ª é a alma gêmea. Vai que é. Não sei. Mas se encontrou a alma gêmea no reino, vai estar lá. Evidente, gente. Não, irmão Akel, professor, pastor Akel, padre Akel, eu acho que eu vou até sentar lá com a minha ex, lá é ex, porque até que a morte nos separe, pelo amor de Deus. Vou sentar lá com ela e a gente vai ter outro tipo de conversa, outro tipo de... Sabe o que às vezes eu penso? Falta abrir o terceiro olho para entender o que é quântica, vibração. Mas no final vai ficar claro. Sobre o Deus que criou os unicórnios. Mas no pós-reino explicitado no último grau e últimas páginas da Bíblia Original Codex, o cosmos da criação, da fantasia, onde tudo é possível. Você lembra disso? Pós-reino. Viu, Kátia? Foste bem. Depois do reino, Adão e Eva estão lá.
Mas no pós-reino, naquele tudo é possível das fantasias, dos cosmos celestiais, de Apocalipse 21, 22, o que você lembra? Nos fará Adão e Eva cosmicamente, ou seja, todos seremos como Deus, machos e fêmeas, e teremos o prazer sexual do orgasmo feminino e masculino juntos. Não é óbvio? Ao mesmo tempo, viveremos as duas coisas juntas. Pensa bem. O esperma do homem determinou o sexo. Escuta bem. Em algumas espécies, pasmem, a mãe estando estressada determina o sexo da espécie. E quanto mais estressada ela tiver, mais chances de ter uma menina. Portanto, vocês aí que estão querendo ter uma menina, melhor não ter filho. Estressa a mulher bem estressadinha e depois tem a relação. Nasce menina. Mas estou falando de animais. O que eu quero dizer é que você, homem que está me ouvindo agora, você não é homem, você é Adão e Eva. Isso não tem nada a ver com homossexualidade e bissexualidade. Você é mulher, você é Adão e Eva. Ó, sex e dex. Essa é a metáfora. Não tem nada a ver. O que eu quero dizer é que você não é homem e você não é mulher, nenhum de nós é. Nós estamos numa identidade cultural, educacional e numa herança genética de homem ou de mulher. Nós estamos de passagem aqui, não é, crentes? Quando nós chegarmos do lado de lá, nós seremos como Deus, supraduais, acima do bem e do mal, e suprassexuais. Mas não é aparência de 33 anos? No reino. Depois você recebe a natureza divina e você é homem e mulher ao mesmo tempo. Portanto, você tem o prazer de macho e o prazer de fêmea. O orgasmo masculino e o orgasmo feminino ao mesmo tempo, vivendo as duas coisas juntas. Então você vai poder ser homem ou mulher, ou as duas coisas juntas. Não haverá bem e mal, macho e fêmea. Seremos suprassexuais. O prazer do sexo cósmico se dará a cada criação, entre os casais que escolherem viver infinitamente juntos e os que compartilharem seus desejos e criações juntos. Por quê? Porque não há criação sem sexo, não há multiplicação e evolução sem sexo, não há família sem sexo. O sexo nunca vai deixar de existir quando Deus e seus filhos, nós, formos ampliar a sua glória, o seu poder e suas criações. Os filhos de Deus com natureza divina sempre farão sexo, pois o Criador trabalha sempre, isto é, no original está, o Criador nunca para, nunca parou. Eu e meu pai trabalhamos até agora, desde o começo, sempre. Jesus disse, o pai sempre trabalhou. Porque ele não para, não é que trabalha, não para. Não para. Aquilo ali que eu falei, ó. A serpente, o caracol, não para. O infinito. Acontece que se nesse plano cósmico os filhos de Deus vieram e tiveram relação com as mulheres para naquele tempo criar os seres híbridos com um propósito de legalidade, imagina nas próximas criações quais serão suas relações. E quem serão os filhos de Deus? Não somos nós? Que receberemos a natureza divina, que estaremos com Ele, com o seu poder e sua glória, e seremos o seu corpo e a sua cabala, e essas emanações seremos nós, não somos nós? Não foi para isso que Ele investiu aqui na criação? Para nos fazermos filhos dEle? O que é a imagem e semelhança no original? Fêmea e macho, bem e mal, macho e fêmea, meu Deus do céu, Adão e Eva. Percebe?
Espera aí, estou vendo que não estão entendendo. Vamos lá, vamos mexer mais. Os filhos de Deus sempre vão ter relação sexual, porque o Criador não para, nunca parou. Lembra que o Espírito se movimenta? Sim ou não? Pois é, o Espírito, ele se movimenta, produz, age. Então sempre existirão partos divinos. Escreva aí: dar à luz, haja luz, fiat lux. Deus não deu a luz a nós? Como você acha que nós somos formados? Não somos filhos de Deus? Então ele fez sexo para nos fazer. As pessoas são muito tolas, ficam pensando num Deus que desce, pega o barro e fica ali, na metáfora infantil, fazendo bonequinho Adão. Será que você não entendeu o Chapeuzinho Vermelho ainda? Espera aí. Gabriel veio anunciar o nascimento. Maria, tu tá grávida? Não. Ele veio engravidá-la. Maria, vem cá. Tira a roupa. Gente, as pessoas não entendem ufologia original sem maldade, porque o sexo está atrelado para nós, na nossa cabeça, a maldade. Olha o que o sistema fez na nossa cabeça: sexo é maldade, sexo é coisa do mal, é pecado. Imagina um anjo tirando a roupa de Eva. Meu Deus, os dois, o anjo em cima da Eva. Quais posições, como é que fizeram? Quanto tempo de sexo? Será que Eva gostou? Será que a Maria teve orgasmo? Que coisa mais tola. É claro que teve, ela tinha que formar óvulos. Orgasmo e óvulos ali, ó, babá. Como é que você acha que Deus fez nós? Não, eu prefiro a metáfora. Eu prefiro que você continue falando para mim, Papai Noel, Chapeuzinho Vermelho. Eu prefiro que você continue falando para mim que Deus, o artesão, desceu à terra, pegou o barro, misturou com a sua saliva e foi fazendo Adão, e depois soprou nas narinas, Ou você prefere a verdade da relação sexual de Deus para a formação do homem? Eu não vou nem contar como é que foi feito Eva, da costela. Adormeceu Adão, e eu prefiro não continuar. Deus não é mulher? Porque nós temos uma concepção religiosa. Você está vendo como tem gente que diz assim: eu saí do sistema. Saiu nada. É pecado. Ai meu Deus, isso não pode. Absurdo. Se vocês querem ficar nessa coisa de barro, de anjinho branquinho de luz com asinha dizendo: Maria, estás grávida. Ah é? Como? A Luciana estão fazendo campanha para dizer como é que nasceu Eva. Precisa, gente? Deus foi lá, pegou Adão, colocou e disse: deita aqui que eu vou sentar. Gente, vocês não entendem que é assim, gente. Quer que eu prove? A relação sexual de Noé, bêbado. Deus estava ali, vendo tudo. E Ló com as filhas. Deus estava ali. É que você tem uma visão horrível sobre isso. A tua visão é ridícula sobre sexo. Sexo para Deus é nada, é fluido, caramba. É xixi, é nada. É ridículo. No hinduísmo e no budismo, a concepção de sexo é que pode sim ser errada, é claro,
estupro, pedofilia, crime, pecado avon, traição, assédio. Sexo pode ser pecado? Pode, mas na verdade na maioria das vezes é. Mas para Deus, pelo amor de Deus, olha a Bíblia, gente. Mas o que os crentes fazem? Não, aquela passagem de Ló com as filhas. Quem é que quer ler aquilo? Me diz quem é que quer ler aquilo. Mas está lá. E a Bíblia é sagrada, né? Sabe por que eu estou fazendo essa referência? Porque toda vez que era difícil transar, como era uma coisa difícil, para não ser crime, sabe, não fazia muito sentido, adormecia, embebedava álcool para fazer dormir. Então embebedava e tinha relação. Porque tinha que acontecer, para não ficar só para poder obter a semente, o propósito, o resultado. Então Adão adormeceu. Pensa. Não, que adormeceu para extrair as células tronco, você mesmo falou. Sim. Mas as células tronco não resolve o todo. Tem que tirar a sementinha. Então o que a gente tem que entender é que sexo é uma coisa absolutamente normal, fisiológica, biológica e quer saber? Espiritual. Sexo, gente, para mim é uma das coisas mais incríveis. Assim, Deus é o diabo, Deus é o bem e o mal. O sistema faz assim. Deus é homem e mulher, Deus é mãe e pai. O sistema arrui ao chão. O sistema piramidal machista. A sociedade é feita, a pirâmide de Maslow, todos os setores, todos os degraus da sociedade ruem, sucumbem. Isso é destruir o sistema completamente. Hoje eu estou terminando de destruir. Se ficou alguma muralha, algum muro de pé do sistema, hoje está caindo. Porque o sexo, aliás eu já fiz isso no grau 45, 46, 47, o sexo não é da carne, o sexo é espiritual. Vamos pensar uma coisa aqui cá entre nós, eu sei que está tarde, mas é tema bom, né? Tudo aquilo que o sistema que enganou vocês até hoje combate demais, todo exagero revela uma necessidade. Se combate demais, é porque tem grandes verdades naquilo ali. Quando alguém coloca muita senha, muito cadeado, muito alarme, esconde muito alguma coisa, é porque tem muito valor. Então, se o sexo é tão importante para a religião, é tão combatido, tanta culpa, medo, pode ver, o sexo é o tema principal. Vocês viram o pastor ontem lá, importante da Assembleia de Deus, colocando a mão no bumbum da irmã, filmaram, vocês viram? Procura aí. Pastor muito importante, os mais ricos do Brasil aí, não sabia que estava sendo filmado no prédio, e ele tirando uma foto, ou com ela abraçado, mas por trás quem estava filmando debaixo pegou ela, apalpando ela. Então é isso, entendeu? A hipocrisia do sistema, isso é errado. A hipocrisia, o engano. Alguém que vai me assistir e dizer, nossa, então eu vou sair por aí, vou transar até com a roda. O problema é seu. Só vai se revelar, não é? Ninguém muda, grau 9. Sexo é maravilhoso, sexo é espiritual. Sexo é espiritual, porque sexo não é da carne materializada de hoje. É muito mais, é vibração, é cósmico, é extraordinário.
Sempre vai existir, porque faz parte da criação. Bom, não sei se eu estou sendo claro, mas vamos lá. Grande revelare, seremos hermafroditas. Tem gente que acha que hermafrodita tem os dois sexos, não é verdade. É uma anomalia física, onde ele tem uma vagina, que dá para ser utilizada sexualmente, e um pênis em deformação, um micropênis que não funciona. Ou um pênis e uma microvagina com grandes anomalias. Percebe? Ninguém tem os dois sexos perfeitos. Tanto é que aquele que não nasceu perfeito, dá para fazer a cirurgia e tirá-lo. Entendeu? Aliás, lembra do vídeo sobre as deficiências físicas? Lembra? Assim chamadas. O que eu disse? É para a glória de Deus. Mas qual o sentido da glória de Deus? É para condenar todos aqueles que são perfeitos. Por que Deus fez alguém que não enxerga? Para você que enxerga, valorizar a visão. Mas não é só para você, é para o todo. Porque quando fechar a janela do tempo, Deus vai mostrar o quanto Ele falou conosco através das deficiências. Por isso que sempre tem todo tipo de deficiência, sem pé, sem manco, aleijado, não fala, não ouve. Por isso que Deus criou todas essas anomalias. Porque o desfecho é que vai ser extraordinário. Quando acabar o The One Land, você valoriza muito isso, porque você valoriza o sofrimento aqui na carne, mas depois, quando acabar, você vai entender, é como um sonho. Foi o jogo, acabou Matrix. Agora, por que Deus fez esses símbolos sexuais em toda a natureza? Por que Deus fez animais trissexuais, você sabia? Existe um animal que ele tem 3 sexos. Está lá no portal x.tv.br. Por que Deus fez animais bissexuais hermafroditas? Hoje, eu vos digo, Deus fez hermafroditas porque Deus está falando alguma coisa conosco. Porque o sexo para Ele não é nada. Se fosse importante, Deus não é um criador capenga, né? Ele é todo poderoso, não é? Você acha que um Deus todo poderoso ia ter falhado? Olha, eu vou deixar umas pessoas nascerem assim com os dois. Para essas pessoas sentirem culpa a vida toda, para elas irem para uma igreja e se sentirem culpadas, para elas não se encontrarem em religião nenhuma. Agora vocês vão se espantar. Quando alguém é ex, o que o ex faz? Vai na etimologia, não vai? Qual é a origem da palavra hermafrodita? Eu prometi que eu ia terminar com a deusa. Meu Deus do céu, olha isso. Grande revelare, seremos deuses, sim. Seremos Hermes, de hermafrodita. Hermes é o deus da sabedoria, e Afrodite é a deusa Sofia, é a deusa do amor, Filó. Portanto, hermafrodita é sinônimo de filosofia. Nós poderíamos dizer assim, por exemplo, hermafrodita ex. Já pensou? Aí que os bíblios enlouqueciam de vez, nos internavam, nos matavam dizendo mata, 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 porque nunca vi tanta insanidade na terra. Vamos mudar o nome do canal, Hermafroditas X. Você imagina o que ia acontecer, meu Deus do céu. E é tão óbvio. Hermes, sabedoria. Frodite, Filó, só que é o contrário. Amor, a filosofia é o contrário. No caso é Sofia, amor. Hermafrodite
É a junção de Hermes e Afrodite, o deus macho e a deusa ou o deus fêmea. Então, hermafroditismo é filosofia, é o deus andrógeno, o Bafomete da maçonaria. Escondido pelo Vaticano, pela liderança evangélica, pelos rabinos, Deus é mãe e pai. E nós seremos como ele, hermafroditas cósmicos. Enfim, o sexo não terá mais traição, não será mais por interesse, o sexo não será mais por dinheiro, prostituição, o sexo não será mais por inveja, ciúme, vingança e todas as virtudes de mal, essas sim demônios. Enfim, o sexo não será mais por carne, o sexo será por amor, amor e amor. Não é óbvio? Sabe por que você tem problema com o sexo? Porque você nunca teve a alegria de um sexo por amor. Pois é. Sabe por que as coisas não dão certo aqui? Para que lá no reino de Jesus deem certo. Essa é a sua glória. Você já leu a última página do Apocalipse, o Apocalipse 22, já leu? Lá não haverá mais dor, nem lágrima, nem noite. Pois é. Por que você acha que o maior clamor de todos nós é o fato de na terra, em todos os impérios, haver prostituição? O homem não é feliz em casa, busca uma prostituta, uma amante. O homem não é feliz, a mulher trai o marido, a mulher busca outro porque é mais bonito, porque é mais rico. Por que tanta infidelidade no sexo? Tudo que aqui não deu certo, haverá uma metanoia divina lá. Então Deus está falando, se aqui o nosso maior clamor é sexo por amor, e não há, quase não há, lá haverá sexo por amor. Ou você acha que Deus vai extinguir aqui e a gente vai para lá e você vai passar toda a eternidade dizendo nunca vi sexo com amor? Porque lá na terra tinha sexo, mas não tinha amor. Aí agora que a gente está na eternidade, tem amor e não tem sexo. Não faz sentido, não fecha. O espelho, o Deus que resolve tudo, não é? Vamos à etimologia de hermafrodita. Na mitologia grega, pasmem, o personagem hermafrodita era um personagem, possuía os dois sexos e era filho de Hermes, sabedoria, e filho de Afrodite, amor, que simboliza o estado primitivo da humanidade antes de existir o diabo, o opositor, o adversário, o mal, a dualidade. Meu Deus do céu! Sabe o que é hermafrodita? É um personagem antes da dualidade. É quando você tem Adão e Eva, mas não tem dualidade. É o paraíso, é o jardim do Éden. Você tem os dois. Você tinha Adão e Eva, mas você não tinha cadeia alimentar, animais carnívoros, animais traidores. Você sabe que tem muitos animais, a viúva negra, e não é só a viúva negra. Hoje eu busquei lá, não trouxe aqui, que senão ia ficar, olha o tamanho desse estudo. Mas tem mais de 100 animais que depois que transam, matam o parceiro. Essa é a dualidade de Gênesis 3,15. Mas antes, no jardim do Éden, tudo era hermafrodita. O personagem que representa, tem o bem, tem o mal, tem macho, tem fêmea, mas não tem dualidade, porque você está acima daquilo. Percebe? É um casal, mas não há dualidade. Vê, atualmente o vocábulo significa o nascimento de siameses, andrógenos, unicórnios. Está vendo? Assim como existem muitos peixes hermafroditas. Que coisa incrível, gente. O que eu posso dizer para vocês? Incrível, não é incrível?
Sabe qual é o maior problema da humanidade? Você sabia que o ex é 70% solteiro? E se juntar divorciados, viúvos, separados, que não querem mais ninguém, que estão frustrados e não confiam mais no amor e mais nada, eu acho que dá 80%, 90%. Sabe o que eu estou dizendo? O maior problema da humanidade é amor. A maior frustração, depressão, angústia das pessoas é não terem conseguido amar e ser amados. Essa recíproca que está aqui, ó, no vesica piscis, amar e ser amado, a reciprocidade. O que eu dou, eu recebo de novo, que é o símbolo do 69 sexual, o símbolo de câncer. É a troca, é o beijo, é o abraço. O que eu quero dizer é que uma das maiores problemáticas da humanidade, meus queridos, chama-se sexo. Você está dizendo para mim não é? Olha os animais que são hermafroditas aí. Para você não é, porque você até cansou, se frustrou, se machucou, mas um dia já foi. Todos somos iguais em essência, e todos os seres humanos, quase todos que eu conheço, são infelizes. Olha, se eu começar a pensar das pessoas que eu conheço do ex como professor e fundador, procurando um casal feliz, é difícil. Eu vejo casais que são amigos, se suportam. A maioria, todos sozinhos, separados, cansados, angustiados, frustrados, focados em outras áreas da vida, menos nisso. Então você acha que Jesus vem, nos tira daqui, nos leva para lá nas bodas do Cordeiro, na lua de mel com Jesus, e esse é o nosso sexo celestial, sou casado com Ele, e as memórias não se apagam, é óbvio, né? Ninguém tem amnésia celestial, e você olha para trás, não sente mais dor, mas amnésia tu não tem, tu olha para trás e diz, nunca fui feliz, mas ainda bem que aqui a gente está feliz. Faz sentido? Se todos os problemas serão solucionados, faz sentido? Aí você vai dizer, mas Zac, e a Bíblia? Se tem vários trechos da Bíblia, vários, e a natureza, que é a nossa Bíblia original. Mas mesmo assim, eu vou dar uma chance para vocês, já que vocês estão tão apegados à Bíblia. Dá uma olhada para a Bíblia. O Kennedy foi lá no Instagram do X e fez uma coisa que não deveria ter feito, mas tá bom. Criou uma polêmica lá. O certo é trazer um estudo, tem que ter responsabilidade depois, levar a polêmica. Mas ele jogou a polêmica lá, que se o Akel falou que Jesus foi casado, mas não teve filhos, porque para ser rabino tinha que ser casado, então Paulo também foi. O que vocês acham? Aí pegou fogo. Não foi assim? Não sei se alguém viu lá no Instagram. Tem que primeiro ter um estudo sobre, com responsabilidade. Mas o Kennedy, sempre produtivo, foi lá e fermentou a coisa, né, Kennedy? Paulo, o que dizem os manuscritos contemporâneos, ou ele era viúvo ou divorciado. Sabe o que eu falei na Bíblia original? Os pais dele eram do alto escalão do sistema religioso, motivo pelo qual conseguiram uma vaga para ele tão jovem como membro do Sinédrio, lembra? Bem jovem e já era juiz do Sinédrio, por causa dos pais. E ele não fala dos seus pais diretamente, ele fala da sua mãe indiretamente.
Lembra? Na Bíblia original. E o detalhe é, porque ele se afastou dos seus pais o excluíram. Desde o momento que ele conheceu Jesus, o herege da seita dos cristãos, seus pais se afastaram dele, o abandonaram. Escolheram o sistema, em primeiro lugar, a igreja, e não a família, como sempre foi. E é óbvio que a sua esposa, agora a ex, se não já falecida, deve ter feito a mesma coisa. Preferiu o sistema com os sogros. Como é a história de muitos no ex. Infelizmente, nunca mudou. E aí Paulo, achando que ia se cumprir naquela geração, como você lê 1 Coríntios 7, ele preferiu não ter relações sexuais, nem casar mais, uma vez que ele achava que tudo estava para se cumprir e acabar. Imagina vocês viverem anos depois de Jesus, qual seria o comportamento? Imagina, Jesus acabou de passar por aqui, morreu, ressuscitou. É óbvio que se esse é o comportamento de Jesus, acabou, as coisas aconteceram agora. Vamos supor que isso tivesse acontecido em 2017. Nós, em 2020, iríamos estar tão focados na vida espiritual, porque a gente ia achar que ia se cumprir tudo agora. E é assim que Paulo achou. Não que ele fosse contra casar de novo. E ele era orador das sinagogas devido ao conhecimento do seu casamento no sistema. O fato é que, da mesma forma, muitos que estão no ex passam por essas questões. E a Bíblia, manipulada pelo judaísmo e pelo cristianismo, coloca debaixo do tapete toda a sujeira. Coloca a pecha de um Paulo fraco na carne, de um Paulo celibatário e de um Paulo machista, daquelas adulterações de 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 11, tudo errado, tudo mentira. Só quem tem a Bíblia original vai entender. E por que tudo isso é importante? Porque você precisa saber que a Bíblia escondeu o principal. É como nós registrando a nossa história hoje. Você acha que na Bíblia da nossa história colocaríamos problemas pessoais da vida do Akel? Problemas pessoais da vida dos professores? Não colocaríamos. Não se registram esses fatos. E aí vem as especulações. E para encerrar, eu queria dizer que dentro dessas especulações tem áreas dentro do catolicismo que dizem que Jesus foi casado entre os 18 aos 28 e depois se dedicou ao ministério espiritual. Então vem todo tipo de especulação para não explicar aquilo. Percebe? Então onde é que Jesus estava dos 12 até os 29? Especulação. Veja, a mesma Bíblia, você tem que enxergar assim, a mesma Bíblia que oculta a parte privada de um jovem entre 12 e 29, porque não interessa, é a mesma que oculta a parte privada de Paulo, a parte privada de quem quer que eles quiseram esconder, para deixar tudo santo. Aliás, saco não é saco, é coxa, órgão sexual não é órgão sexual, é asinha no pé. Essa é a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, mas ela é toda ocultada em sinônimos, ocultada em metáforas. Aí você lê, imagem, semelhança, costela, coxa, asa. Como é que vai entender?